E aí galera, dessa vez o vídeo relacionado às versões alternativas é justamente sobre ele, aquele que diz que é a magia encarnada, aquele que tem o trabalho de defender a dimensão e o mundo dos mais diversos perigos. Por isso separei 8 versões pra gente dar uma olhada e ficar por dentro do assunto antes do lançamento do Multiverso da Loucura. Necromante. Essa versão apareceu em Doutor Estranho, Feiticeiro Supremo, de 1992, atacando Steven, Wanda, Agatha e Michael na realidade principal. Ele veio da Contra-Terra depois de ter matado o Barão Mordo, que havia matado o Ancião. Seu plano era usar o Livro dos Vishanti, conquistar o mundo e depois absorver a essência da eternidade, que de acordo com Steven é mais do que um ser humano comum poderia aguentar. O suposto vilão viajou pelas dimensões, derrotando outros seres e até escravizou demônios para enfrentar os feiticeiros da Terra 616. Já no capítulo 47 é onde podemos ver o desfecho da história. Os magos entraram numa briga pesada com direito a muita projeção de energia, e quando seu oponente ficou vulnerável, o nosso Mago Supremo aproveitou para acabar com a ameaça. 2099. A feiticeira suprema dessa realidade se chamava Estranha, uma jovem que, quando mais nova, idolatrava seu irmão e a namorada dele. Já treinando diversas formas de magia, acompanhou o irmão em uma das suas aventuras e tentou defendê-lo durante um ataque dos Skrulls. A ideia foi assustar com a ilusão de um monstro, mas acidentalmente invocou a criatura, que parecia ter matado o irmão. Tendo que viver com isso, passou por mais treinamento e ficou muito mais habilidosa. Mas de alguma forma se tornou a hospedeira de um demônio que até então ninguém sabia o nível de poder. Essa personagem ficou ainda mais famosa e popular depois do Festival do Dia dos Mortos, no México, quando se juntou ao Homem-Aranha porque um rapaz acidentalmente invocou uma horda de zumbis tentando ressuscitar outra pessoa. Ultimate. A versão dessa realidade teve uma origem bem semelhante à do universo principal, mas ele sofreu um acidente com sua esposa grávida e infelizmente sua família faleceu. Disposto a encontrar uma cura para suas mãos, que foram danificadas, encontrou o Ancião e se tornou um Mago Supremo semelhante ao que conhecemos. Uma diferença é que ele não era muito exposto. Na verdade, aparecia mais para aqueles que precisavam de ajuda, enquanto desaparecia da consciência das outras pessoas. Quando se apaixonou pela Cleia e ela engravidou, o mago desapareceu. As suspeitas foram dele ter se matado sem querer ou então que ficou preso em outra dimensão. Anos depois, seu filho estranho Júnior ficou sabendo da história e se tornou o que provavelmente é o Mago Supremo mais poderoso de todos os tempos. Zumbi. Em Quarteto Fantástico Ultimate, Senhor Fantástico estava em contato com uma versão dele de outra realidade. Na verdade era tudo uma armadilha porque lá o mundo todo foi infectado e não tinha mais do que se alimentarem. A equipe entrou no maior problema porque eram muitos heróis contra 4 e no fim quem ajudou foi o Magneto, surgindo do nada lançando dezenas de carros e causando a maior explosão. Entre os zumbis que foram atingidos, podemos ver uma versão do Steven. Já em Marvel Zumbis, de 2007, podemos ver como foi o começo dessa história bizarra. Vimos como os mais poderosos enfrentaram aqueles que começaram os ataques e que até certo ponto resistiram muito, mas nem essa galera do nível do Mago Supremo, Miss Marvel Tempestade, Thor Feiticeira Escarlate e Mercúrio se salvaram. Crocodilo Estranho. No capítulo 4 de Peter Porker, o espetacular Presunto Aranha, conhecemos o Crocodilo Estranho, o mestre das artes desajustadas. De repente, uma mulher apareceu no Sanctum, pedindo ajuda, e quem apareceu logo em seguida foi uma versão do Dormammu com o que parecia uma TV representando seu elmo. Em meio àquele duelo, Dormammu venceu e sequestrou a moça, mas o ancião, que na verdade era um porco bem velho, apareceu e deu uma lição no crocodilo mágico, impondo respeito e o colocando para realizar várias atividades como castigo.
Pouco depois, em meio a feitiços e encantamentos, foram até a dimensão do vilão para salvar a moça, que se encontrava perto da morte. Chegando lá, rolou mais um duelo com direito a muita comida e o Dormammu sendo derrotado pelo controle remoto do porco ancião. Terra 1298. O estranho dessa realidade libertou seu amigo Ted da maldição do Homem-Coisa, mas no processo o mago tomou a maldição para si e se tornou o guardião do Nexo das realidades. Quando Madeline encontrou o Nexo, levou seu clã até lá na intenção de manipular esse poder, porém não teve como levar seu plano até o fim, porque o Destrutor fez de tudo para impedir com a ajuda dos Defensores. O herói acabou destruindo o Nexo e até pediu desculpas ao mago, mas ficou sabendo que, na verdade, essa ação foi o melhor a se fazer, porque desse modo estaria protegendo e mantendo fora das mãos da Rainha dos Duendes, consequentemente livrando o mago dessa responsabilidade. Strange Fate. Já comentei sobre esse personagem algumas vezes aqui no canal, mas como é um vídeo exatamente sobre o Steven, não tem como deixá-lo de fora. Nesse caso era uma versão do universo Amálgama, uma fusão do Doutor Estranho, Senhor Destino e Professor X. A intenção era encontrar o herói chamado Acesso, que, como o nome diz, tem acesso livre aos universos Marvel e DC. Mas naquele momento esse dom estava colocando em risco a fusão dos dois universos. Foi uma história que contou inclusive com a Feiticeira Branca, fusão da Zatanna com a Feiticeira Escarlate. No fim das contas, esse universo foi salvo por uma das HQs Marvel vs DC, onde o próprio Steven ajudou a criar um tipo de universo alternativo para essas versões fundidas. E para terminar, a Terra 311. Em sua juventude, Steven foi sequestrado e levado para um mercado de escravos. Foi vendido a um médico e aprendeu muito com ele. Anos depois, em meio a uma viagem, quase morreu, mas foi resgatado e levado para um mosteiro, aprendendo muito sobre magia. Retornando à Inglaterra, se tornou médico da Rainha Elizabeth I e, quando teve certeza que o mundo chegava ao fim, se encontrou com o Nicholas Fury para discutir o assunto. Enquanto investigava como salvar o mundo, desmaiou e teve seu espírito levado à Lua pelo Vigia. O ator explicou o que acontecia e deu a visão de todo o conhecimento que precisava, mas não podia contar a ninguém. Quando foi preso pelo rei da época, Steven fez Clea jurar que não ia interferir e pouco depois foi decapitado por traição. Então Clea tirou a cabeça do marido da lança e passaram a se comunicar. Pouco depois, levando a cabeça dele para a América e livre do juramento de não contar o que sabia, começou a aconselhar os outros através da esposa. Por fim, depois que o mundo foi salvo, Clea pediu para que enterrassem a cabeça junto ao corpo. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Querem mais conteúdo sobre as versões alternativas dos personagens? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque, como sempre digo, tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico, uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!